bem, gente. Vamos começar a nossa live. Quem quiser pode ir deixando perguntas, que depois a gente vai respondendo. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui nessa live hoje tratando de um assunto muito importante relacionado ao desconto do imposto de renda que foi feito quando os profissionais do magistério receberam o abono no ano de 2021. Só para lembrá-los, quando foi no ano de 2021, houve uma sobra de recursos do Fundeb, porque a grande maioria dos municípios, pelo menos aqui no estado do Ceará, não utilizaram o mínimo de 70% com o pagamento da remuneração dos profissionais da área de educação básica. Como houve essa sobra, ou seja, como os municípios não integralizaram esses 70%, o que não foi utilizado durante o ano para completar esses 70%, quando foi em dezembro de 2021, os profissionais do magistério receberam em forma de abono esses valores. Né? Então, aí teve municípios que esses valores variaram bastante, né? Dependendo da jornada de 100 ou 200 horas. Mas o fato é que, na grande maioria dos municípios, quando o professor, a professora, recebeu esse abono de 2021, foi feito o desconto do imposto de renda. Na época, inclusive, nós temos até vídeos gravados dizendo que o imposto de renda não deveria incidir de maneira global. Ou seja, não é correto pegar o valor que seria recebido pelos professores e professoras e aplicar a alíquota de 27,5%. Né? A gente dizia que o imposto de renda deveria incidir através de renda de rendimento acumulado, que é a chamada RRA, que funciona do seguinte modo: você pega o valor que está sendo pago em dezembro, divide por 12, e depois que fizer essa divisão, você vai ver mensalmente se o valor dividido incide a alíquota ou não. Um exemplo: se eu tenho 12 mil para receber de abono do Fundeb 2021, não é certo eu pegar 27,5 e calcular sobre 12 mil. Eu teria que pegar os 12 mil, dividir por 12 meses, que daria o valor de 1.000, e aí sim, na hora que eu analisar individualmente R$ 1.000 para cada mês do ano, a gente vê que esses R$ 1.000, inclusive, eles ficam abaixo da tabela de incidência de imposto de renda. Ou seja, nesse caso, nem imposto de renda iria incidir. E quando a gente fez essa fala na época, dizendo que deveria ser por RRA, que os municípios deveriam fazer a DIF em RRA, eu até recebi algumas mensagens de chat, até mensagens de WhatsApp, até de contador de alguns municípios aí, criticando a minha posição, dizendo: não, o valor é para ser calculado sobre o total, o senhor está errado, os 27,5 tem que incidir sobre o valor total do abono, não é assim do jeito que o senhor está dizendo, não. E na época eu me lembro que eu disse que nos lugares onde os municípios tiverem feito desconto do imposto de renda, que não for por RRA, que for da maneira como foi feito, aplicando o imposto sobre o valor global, sem fazer a divisão adequada, nós iríamos entrar com uma ação na justiça para que isso fosse reconhecido. Um dos primeiros municípios que nós entramos foi lá no município de Santa Quitéria. Nós entramos contra o município de Santa Quitéria, alegando essa tese. E aí você pode se perguntar, mas por que divide, doutor, esse valor por 12? Ora, se o município tinha que utilizar o recurso durante todo o ano de 2021 e deveria atingir esse mínimo de 70% durante o ano de 2021, não é justo que no final do ano, se não atingiu esse percentual, pagar o professor considerando apenas dezembro, já que o valor deveria ter sido utilizado durante todo o ano. Ou seja, se o município não utilizou esse valor de janeiro a dezembro, lógico que o que sobra se considera daquilo que não foi gasto de janeiro a dezembro. E quando o município pega o valor total do abono e aplica a alíquota sobre esse valor total, é como se ele estivesse pegando um valor que não foi utilizado apenas no mês de dezembro. E está errado. Já que a sobra de valor, ele corresponde ao exercício inteiro, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. E foi justamente essa tese que foi acatada pela magistrada lá de Santa Quitéria, que, da maneira como nós estamos colocando aqui, ela aceitou o nosso argumento, ou seja, o município alegou
que foi um abono pago no único mês. O município alegou, inclusive, que não tinha responsabilidade. E é bom vocês saberem que todo o valor que é descontado do contra-cheque do servidor, 100% desse imposto, ele volta para o município. Então é por isso que o município tem tanto interesse em fazer o desconto no maior valor possível. E se foi feito o desconto da maneira errada, quem tem que responder pela restituição é o município, né? Já que quem fez o cálculo do imposto de maneira errada foi o município e o beneficiário do imposto também é o município, que vai ficar aí com 100% desse valor, como já foi explicado, né? E aqui, gente, eu quero só ler para vocês a parte final da decisão para vocês verem, e aí foi recente, foi lá no município de Santa Quitéria, que a juíza julgou da seguinte maneira: ante o exposto, rejeita as preliminares, ou seja, o município alegava que não era legítimo para responder à ação, etc. E julga procedente o nosso pedido, né, da seguinte maneira: a. Condenar o demandado, que é o município, a retificar a DIF ano calendário 2021, de modo a constar os valores recebidos do abono no Fundef no informe de rendimentos no campo 6, renda de rendimento acumulado, ou seja, RRA, detalhando o valor recebido correspondente ao período em meses. Ou seja, esse valor ele é referente à soma de janeiro a dezembro. E B, condenar o promovido, que é o município, a restituir o imposto de renda retido a maior, proveniente do rateio dos recursos do Fundeb, referente ao ano de 2021. Ou seja, se o município pagou o abono do Fundeb de 2021, não fez o cálculo do imposto em RRA, dividindo por 12, mas aplicando a alíquota sobre o valor global, você pagou mais imposto do que devia. Então você tem direito a receber uma restituição. E essa live é importante porque a gente percebe que foi regra em vários municípios, na hora que o professor ou professora recebeu o pagamento do abono do Fundeb, foi feito o desconto do imposto de renda dessa maneira. Ou seja, ao invés deles dividirem o valor por 12 meses e ver se a alíquota incidia por cada mês sobre o valor dividido, eles pegaram o valor total e aplicaram a alíquota de 27,5% de maneira totalmente indiscriminada. Então, esse precedente, ele abre uma porta, né? Inclusive, eu vou passar aqui o número do processo, eu não vou poder expor o nome da pessoa, mas como o processo ele é público, quem quiser acessar lá pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, pelo ESAG em primeiro grau, processo 020 1268, dígito 05 2022 806 0160. Então tá lá a sentença, né? Ainda cabe recurso, claro, mas foi a nossa primeira decisão favorável requerendo a restituição do imposto de renda referente ao que foi descontado aí do abono do Fundeb de 2021 da maneira totalmente legal, como a gente coloca aqui para vocês. E lembrando também que existe um prazo prescricional para entrar com essa ação. Esse prazo é de 5 anos, então quem recebeu o abono em dezembro de 2021 tem até dezembro de 2027 para entrar com essa ação. Então é um momento muito oportuno para quem tiver interesse, claro, em encaminhar essa ação, porque, gente, há sim possibilidade jurídica, como a gente está demonstrando aqui, nessa decisão que foi dada pela juíza lá da comarca, lá da primeira vara de Santa Quitéria, que inclusive, dentre os municípios que eu entrei, é o pioneiro, né? Foi onde saiu primeiro essa decisão. E é interessante porque muita gente não acreditava nessa tese, muita gente dos municípios não acreditava nessa tese, e estamos provando agora, através dessa decisão, que os nossos argumentos têm sim fundamento, têm peso, e a gente acredita que em outros casos semelhantes o desfecho seja igual a esse, né? Ou seja, onde seja reconhecido que o município fez o desconto do abono do Fundeb 2021 de uma maneira totalmente equivocada. Tá bom, gente? Seria esse informe que eu quero deixar. O vídeo vai ficar gravado, então quem quiser compartilhar, pode compartilhar, sinta-se à vontade. Mas eu achava muito importante divulgar isso para vocês,
já que muitos profissionais tiveram prejuízos altos, né? Em alguns lugares a pessoa pagou aí R$ 5.000 de imposto, quando na verdade deveria ter pagado muito menos, R$ 1.000, dependendo de como fica a divisão, ou até não incide imposto, quando você faz a divisão e faz o recálculo. Porque vejam bem, gente, é muito diferente você calcular o imposto sobre o valor global e também quando você calcula o imposto sobre o valor dividido em 12 meses. Eu vou dar um exemplo prático. Se, por exemplo, você tem R$ 20.000 de abono do Fundeb de 2021 para receber. Se eu pego 27,5 e calculo sobre esses 20 mil, a gente vai ter um desconto de imposto de renda aí de R$ 5.500, certo? Se eu pego esses mesmos 20 mil e divido por 12, que são 12 meses, né, que é a RRA, você vai ter um valor de R$ 1.666 por mês. Pela tabela do imposto de renda, o valor só vai incidir depois que passa aí de uns R$ 2.100, mais ou menos. Ou seja, dividido dessa forma, não incide imposto de renda. Então, veja só o valor que foi descontado de 5.500 quando ele aplica sobre o montante total, e vejam só como isso muda depois que você faz por RRA e divide o valor do abono pelos 12 meses, que se refere, que corresponde, né, ao período que deu origem a esse valor, ou seja, de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Ok? Quero aproveitar aqui o momento, agradecer aos que estão presentes, mandar meu abraço aí para o Nelson, mandar meu abraço para o Iltemar, para a Isabela, Carlos Eduardo, Socorro, o Cícero, enfim, para todos que estão acompanhando aí agora ao vivo, mas não se preocupem, eu vou deixar disponível aqui para que vocês compartilhem para o máximo de pessoas terem acesso, para que quem foi prejudicado, quem teve o valor do abono do Fundeb 2021 descontado sobre o valor global, para que possa pedir uma revisão desse cálculo e possa ser restituído dos valores que pagou a mais de imposto de renda. Não abram mão disso. É um direito de vocês solicitarem essa restituição, já que na grande maioria dos municípios o cálculo do imposto foi feito sobre o valor global, ignorando que, na verdade, a incidência deveria ter obedecido essa regra da renda de rendimento acumulado, chamado RRA. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado aqui a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Valeu!